Seja muito bem-vindo, esse é o podcast Litoral Voto a Voto. No episódio de hoje, uma entrevista exclusiva com o cientista político e sócio-diretor do Instituto Opinião e Pesquisa GovNet, Newton César Tristão. Eu sou a Ale Morales e convido você de segunda a sexta a estar com a gente num bate-papo sobre política nas principais plataformas de streaming, e também você assiste a nossa entrevista em vídeo em nossas páginas, nas páginas da BTV Bertioga, no YouTube e também no Facebook, que já está na tela com a gente o convidado de hoje, que é o Newton César Tristão. Oi, Newton, bem-vindo à BTV Bertioga e ao nosso podcast Litoral Voto a Voto. Prazer é todo meu, Alex. É um grande prazer estar conversando com vocês e todos os nossos amigos da BTV. Estou aqui para tentar colaborar de alguma forma no entendimento dessa nossa política meio maluca que às vezes nos deixa atônitos, né? Muito bem. Tristão, eu vou começar pela comenda que a sua empresa conseguiu um primeiro lugar entre institutos, inclusive famosos e gigantes, né, Tristão? Eu queria que você começasse por aí, falando do prêmio do Instituto Opinião, Pesquisa e GovNet. Na verdade, isso daí nos deixou muito felizes, obviamente, né? Não teria nem como ser diferente. Esse é um projeto de um pessoal, de jornalistas, né? Eu acho que tem até sociólogos e cientistas políticos dentro desse projeto do Pindorama, e que eles buscam como referência um modelo que me parece que já existe nos Estados Unidos, né? É de você criar um ranking, categorizar as empresas, até para quando saem dados ou indicadores, o cidadão ele possa consultar e ver qual é o nível de assertividade da empresa. Eu acho que é um processo moderno que cria mais amarras dentro desse negócio, que não é fácil. Quer dizer, você tem os processos eleitorais aqui no Brasil, você é inundado por números, índices de centenas de empresas, e às vezes o cidadão ele não tem uma referência do que se trata. Então, a partir dessa iniciativa do pessoal do Pindorama, você pode, por exemplo, ir na tabela deles e avaliar, ter informações a respeito do nível de assertividade que a empresa teve nos últimos processos eleitorais. E a partir daí você toma as suas decisões, leva mais a sério, leva menos a sério. Então, de qualquer forma, eu quero dar os meus parabéns para esse pessoal que está trazendo uma ferramenta que fortalece a democracia, do meu ponto de vista. Tristão, as pesquisas, elas se tornaram sempre foram polêmicas, né? Quem está na frente comemora, quem está atrás diz que não é bem assim, que é diferente. Particularmente, eu tive na faculdade de jornalismo, a gente tem aula de pesquisa lá no Santa Cecília, tive aula com o professor Alcindo, que fundou o IPAT da Tribuna, fundou também o Instituto de Pesquisa lá da universidade, ou seja, pessoas feras, né? E eu lembro que era uma álgebra, um cálculo super complicado, né, Tristão? Para você poder chegar nesse número de mostragem, universo. Como as pessoas devem olhar as pesquisas, Tristão? Dá para confiar? Não dá? É aquilo mesmo? Você que é do meio, imagina a quantidade de polêmicas, né, de queixas que você deve escutar. Olha, é que, na verdade, as campanhas eleitorais, elas se apropriaram das pesquisas como ferramenta de promoção do projeto político, ou da candidatura, como bem entender. E aí acaba ocorrendo distorções. Por quê? Porque a pesquisa é um instrumento científico. Ela foi criada, quer dizer, a gente tem lá atrás Durkheim, Durkheim, né? Quando ele falava, já começava a falar de fenômenos sociais, de que forma a gente poderia criar critérios que uniformizasse os procedimentos, o comportamento da sociedade. Então, a questão da pesquisa,
ela nasce, principalmente essa, ligada às ciências sociais, ela nasce com a preocupação de identificar e padronizar comportamentos sociais, né? No caso da eleição, é um desses comportamentos. Contudo, o que acabou acontecendo aqui na tradição brasileira, né, que a gente vai falar, é que as empresas, quer dizer, você tem o surgimento de empresas que depois foram acopladas a projetos eleitorais. E aí a pesquisa ela começa a refletir mais um mecanismo de divulgação da candidatura do que propriamente de uma constatação da realidade. Esse é um momento complicado, nós estamos vivendo isso, e por isso que eu digo, eu acho que o Pindorama, ele cria um mecanismo no sentido do cidadão, da sociedade civil organizada, quando vê um número, vai lá e constata qual é o nível de assertividade daquela empresa. Porque nós tivemos, nos últimos anos, nas últimas eleições, uma mistura de marketing com produção de resultado. Isso não tem dado muito certo, e eu acho que isso não é bom para a democracia. É verdadeiro afirmar, Tristão, na sua opinião, de cientista político, de um sócio de um instituto de pesquisa, que as pesquisas influenciam o voto, ou seja, aqueles candidatos que aparecem já na frente. Evidente que com uma pesquisa idônea é um fato, mas existem... daqui a pouco eu vou te perguntar sobre alguns métodos, né? Mas a pesquisa influencia o eleitor na escolha dele? Eu acho o seguinte, ela tem uma influência relativa. Ou seja, não adianta você colocar em primeiro uma pessoa que está em último e o eleitor fala assim, poxa vida, eu não sabia que esse rapaz está em primeiro, então eu vou votar nele. Não, isso aí é uma grande bobagem, Mas em campanhas acirradas, onde você tem um nível de reserva muito grande em relação a outro nome. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o que aconteceu na última campanha para governador do estado de São Paulo. As pesquisas davam o candidato do PT, o ex-prefeito de São Bernardo do Campo, né, o Luiz Marinho, com 5%. E foi com 5% até a última pesquisa da sexta-feira ou do sábado, tá? E você tinha uma situação acirrada de quem iria disputar o segundo turno com o Dória. Ou Paulo Scaff ou Márcio França. Chega quinta-feira à tarde, dentro da sua genialidade, o Paulo Scaff diz o seguinte, mesmo não sendo perguntado pela repórter que o entrevistava naquele momento, diz o seguinte, no segundo turno, apoiarei Jair Bolsonaro para presidente da República. A esquerda que estava olhando os números do Marinho com 5%, resolve, em parte delas, sair e votar no Márcio França para impedir que dois candidatos disputassem o segundo turno no estado de São Paulo, ambos apoiando o Jair Bolsonaro. Nesse caso, a pesquisa influenciou. Até porque, quando abre as urnas, o Marinho não tinha 5, ele tinha 13, ele pontuou com 13. E a diferença, ou seja, ele estava no jogo. Se não há essa migração dos votos do Marinho para o Márcio França, talvez até o Marinho estivesse no segundo turno naquele momento. Entendeu? Então, ou seja, a forma como foi apresentado para o público fez com que uma parcela de esquerda que iria votar no Marinho deixasse de votar nele para imaginar que ele não tinha chance, para não deixar que o Paulo Scaff fosse para o segundo turno junto com Dória. Não sei se foi claro. Sim. Você construiu uma fotografia do que foi realmente essa disputa. E acirrada até o final, essa em especial, né? Se eu não me engano, foi por vírgula, né, Tristão? Foi por vírgula. Mas aí que tá. Acho que, se eu não me engano, foi 18 e pouco contra 18 e pouco e o Marinho com 13. Se não houvesse isso
sobre o Marinho, talvez o Marinho estivesse ali junto com eles. Inclusive com a possibilidade de ir para o segundo turno. Venceu, não sei, mas com a possibilidade de ir para o segundo turno. E isso pode se caracterizar, é claro que não dá para comentar tanto tempo depois, né? Mas isso foi um erro ou foi um arranjo, na sua opinião de cientista e de sócio de instituto de opinião, de pesquisa, né? É difícil comentar. E sei que não dá. Essa daí não dá para comentar, porque qualquer uma... O que eu posso falar, o que a minha intuição diz. E a minha intuição pode criar assim, eu acho que não seria correto eu falar assim, foi erro, porque eu não participei da construção metodológica, das conferências, né? E eu também não posso falar que foi proposital, porque eu também não tenho nenhuma prova de que houve qualquer tratativa no sentido de fazer essa construção pela parte das empresas que divulgaram. Eu não teria condições de falar que foi nem uma coisa nem outra. Porque tem alguns números que chegam a ser bizarros, né? Quando eu falo erro, pode ser um erro de metodologia, não sei, né? Tristão, falando em metodologia, eu vou trazer aqui o Litoral Vota a Voto, a gente trabalha a política de todo o litoral, norte e sul, né? A nossa política com água salgada aqui. Grandes nomes, além do Tristão, você que está ouvindo o nosso podcast, grandes nomes da política nacional já estão agendados também para essa semana de estreia aqui, muito legal. Vou falar aqui da Bertioga, teve pesquisa por telefone, por zap, só não teve por carta, viu, Tristão? Porque eu acho que a pessoa não escreve mais carta. Uma pesquisa mais estranha que a outra. Esse tipo de pesquisa / consulta, isso cai naquela primeira fala sua, que é uma mistura de marketing, na verdade, o cara quer divulgar o candidato. Como a gente pode observar e como a gente pode se defender para ter processos eleitorais menos poluídos, vamos dizer assim, né? Por essas pseudo-pesquisas. Pô, teve instituto, eu não vou falar para você ser fidalgo, você não vai falar mal da empresa, das concorrentes, né? Vai ser um cara muito educado. Mas, pô, teve instituto que a gente batia na internet, Tristão. Era, sei lá, associação de panificação lá do estado, sei que lá. Era cada um, cara, que você falava, não é possível, cara. O que você pode falar pra gente dessa o que eu acho menor? É o seguinte, a gente está falando de governador, presidente, né? Mas ali na cidade pequena, que às vezes uma pesquisa mal intencionada, vamos colocar entre aspas, pode acabar com uma candidatura, né? Aí que tá. Essa que é a questão. Quando a gente fala por telefone presencial, o que nós estamos falando aí é de método de abordagem. Então, não tem a ver, por exemplo, se você faz uma construção, sabe, um plano amostral muito bem sólido, bem construído, que tenha referências estatísticas perfeitas, você pode fazer ela por telefone, você pode fazer ela presencial, isso daí não é grande, porque você tem o seguinte, por exemplo, nos países de primeiro mundo, o pesquisador com prancheta na mão é coisa do passado, né? Mas o que acontece? Você precisa ter referenciais sólidos, estatísticos, metodológicos, que te garantam que aquilo lá que você está fazendo tem um embasamento científico, tá? Então, o tipo de abordagem, eu acho que a gente precisa rever, porque o mundo está mudando e tinha coisas que nós fazíamos no passado que não são mais adequadas a isso. Essa situação. Mas, de qualquer forma, como surge a pesquisa? A pesquisa é um instrumento de cidadania. Quando você coloca o negócio, você está falando para o cidadão, você está passando uma informação para o cidadão para que ele possa tomar decisões. Né? Então, você tem que ser o mais correto possível para que essas decisões, você não o oriente no caminho do erro. Né? Agora, vamos também colocar todo o peso em cima da pesquisa, porque existem outros problemas. Você vê, aumentou demais a quantidade de denúncias e processos ligados à compra de voto. Né? Isso daí aumentou demais. Essa questão da compra de voto, ela pode ser, sim, um fator que lá na frente vai fazer os resultados ser diferentes do previsto.
A gente tem que levar em consideração essas coisas também, né? Até pela situação de carestia que vive nosso povo e pela postura antidemocrática, talvez, de alguns preponentes, cresceu-se enormemente a quantidade de processos na justiça e denúncias de que houve compra de votos. E isso também é algo que deve ser levado em consideração, Alex. Então, não é só também a gente demonizar algumas. Existe, eu acho que existe empresas que elas são associadas ao plano de marketing, e aí essas empresas têm que produzir, às vezes, situações em que ela fortaleça a comunicação e a narrativa da candidatura, né? Que não seria o papel, mas eu acho que isso acaba existindo, e que, de certa forma, coloca em xeque essa instituição, que é a pesquisa eleitoral, né? A pesquisa que tenta decifrar tendências do que vai acontecer no dia da eleição, na disputa do pleito. Agora sim, Newton César Tristão, cientista político, sócio-diretor do Instituto Opinião Pesquisa e Govnet. Estamos terminando aqui nosso podcast. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, Newton. Como nós, cidadãos meros mortais, que não somos cientistas políticos, que não atuamos no meio da política, como a gente pode olhar para uma pesquisa e como é que dá uma dica para a gente separar aí o joio do trigo, uma boa pesquisa? Quais são quando você olha uma pesquisa e fala, essa é boa, essa é ruim, quais são os aspectos que você elenca como uma boa pesquisa para a gente confiar? Falar, essa aí eu posso confiar que olha, eu vou falar do ponto de vista do cidadão, tá? O que o indivíduo ele tem que ter clareza? A pesquisa, ela tem que refletir o que ele encontra na rua. Então, ele tem que saber o seguinte, estão falando que o Beltrano, Ciclano está em primeiro, mas eu, no dia a dia, eu não sinto isso, porque é verdade, quando nós falamos que o candidato tem 30% das preferências, das intenções de voto, o que nós estamos dizendo é o seguinte, para cada 10 pessoas que você encontrar na rua e conversar, 3 vão votar nele. Se você não encontra essa proporção, você desconfia da pesquisa. A pesquisa, ela aponta uma proporção que você tem que encontrar isso na rua. Se você não estiver identificando isso, é porque provavelmente exista algum desvio no tocante ao trabalho divulgado. Uma última questão para a gente não estourar o tempo aqui do nosso podcast, Newton, é o seguinte, eu escuto muitos questionamentos dos meus colegas quanto à quantidade de entrevistados, né? Então, o Caboclo vai fazer uma pesquisa para o Brasil inteiro e houve 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. E esses meus amigos falam, como é possível? 200 milhões, você ouvir 1.000 e tudo mais. Isso tem alguma coisa a ver ou não? Essas 1.000 pessoas é um cálculo estatístico, é X% de idosos, de mulheres, crianças, assim por diante? Então, a gente começou conversando, falando, por exemplo, do pai das ciências sociais, Emílio Durkheim, né? Que ele falava sobre padronização de comportamento. E em cima desses princípios de padronização de comportamento, foi se criando fórmulas estatísticas. Entre elas, a gente trabalha com o conceito de universo infinito. E aí eu vou falar um negócio que para o senso comum é muito difícil de entender. Por exemplo, 400 entrevistas, ela vai projetar a mesma margem de erro para Campo Limpo Paulista, para a cidade de São Paulo e para o Brasil. Né? Porque ele parte desse princípio de como a gente vai sistematizando o comportamento do ser humano. Então, são cálculos estatísticos baseados em intervalos de confiança e margem de erro que levam em consideração universos infinitos.
Então, eu fazer 400 entrevistas para Campo Limpo Paulista e fazer 400 entrevistas para o Brasil, eu vou ter exatamente a mesma margem de erro. Ou seja, sim, se ela for bem feita, a gente pode confiar que vai dar esse universo de repetição. Newton César Tristão, Newton, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Esperamos contar com você aí de vez em sempre que você puder, como entrevistas como essa tão esclarecedoras e também para comentar fatos pontuais aí do dia a dia. Obrigado, tá? Obrigado, a gente agradece a presença de todos vocês e convida para os novos episódios de segunda a sexta nas principais plataformas e também no Face e no YouTube. Saúde, paz e bem para vocês. Tchau!